Olá, pessoal. Para encerrar o evento e a temática de economia circular, é uma grande honra poder convidar o Rodrigo Sabatini, que é o presidente e fundador do Instituto Lixo Zero Brasil, para falar. Eu conheço o Rodrigo há muitos anos e ele é realmente um inovador nessa área, disseminando o conceito lixo zero de uma forma incrível e que tem trazido um grande impacto positivo para o país. Ele é presidente do Instituto Lixo Zero Brasil, palestrante internacional, especialista em inovação, sustentabilidade e gestão de comunidades. Rodrigo possui mais de 10 anos de aplicação do conceito lixo zero em supermercados, em escolas, hotéis, condomínios, comunidades e prefeituras, entre outras localidades. Então, Rodrigo, é um grande prazer ter você aqui, agradeço a tua presença e podemos iniciar a conversa. Bom, eu que agradeço o convite e parabenizo pela iniciativa do evento. Acho que sempre é bom a gente poder discutir e colocar estabelecer qual é o nosso pensamento e caminho, né? E qual a filosofia sobre o assunto. Acho que você me colocou num evento sobre Waste to Energy. Então, eu queria primeiro botar uma avaliação do que é o Waste to Energy para o Instituto Lixo Zero. Eu acho que a curadoria fez muito certo em colocar um contraponto e poder discutir essas opções, já que elas estão sendo colocadas. E eu gostaria de botar diversos pontos nessa conversa. Primeiro, mas eu quero primeiro estabelecer qual é o meu papel nisso, como eu me coloco, e qual é o meu posicionamento, na verdade, sobre isso. Bom, eu sou presidente do Instituto Lixo Zero no Brasil. Sou mentor da Juventude Lixo Zero no mundo e sou diretor da Zero Waste International Alliance. A Zero Waste International Alliance coloca como definição de lixo zero é uma metodologia onde se estabelece uma meta ética, econômica, eficiente e visionária para fazer as pessoas a mudarem seu comportamento, de forma a emular os processos naturais, onde tudo que é descartado por um é utilizado pelo outro, fechando o ciclo. Agindo dessa forma, nós vamos evitar descargas na terra, na água e no ar. E, com isso, a gente vai preservar a vida do planeta e a nossa própria vida do homem. Para que a gente atinja esses objetivos, nós somos contra essa meta. Ela estabelece que a gente é contra o envio de materiais para aterros ou incineradores. Então, por definição, o Instituto Lixo Zero e o conceito Lixo Zero é contra aterros e incineradores. Nós toleramos isso em alguns níveis, mais os aterros do que os incineradores. Porque a gente considera que os aterros possam ser aterros temporários. Mesmo que estiver segregado, a gente poderia até guardar isso como material inerte ou de outra forma. O aterro do rejeito em si, esse aí, está fora do princípio, dos pilares do Instituto Lixo Zero, ou do conceito lixo zero que o Instituto defende. Então, esse é o primeiro ponto. Você está falando, e essa é a minha perspectiva. Por que a gente estabeleceu essa meta? Porque se estudou no mundo diversos riscos para tudo isso. Também porque tem uma coisa que os americanos falam que eu acho legal sobre lixo zero. A primeira vez que eu fui aos Estados Unidos discutir isso com eles, eu ouvia bastante isso há muitos anos atrás, que era, mas isso não é possível. Eles usavam o exemplo de John Kennedy. Eles falavam, bom, mas quando John Kennedy subiu no púlpito, falou para a nação, e em 10 anos eles iam botar o pé na Lua, eles não sabiam nem fazer uma calculadora. E eles disseram, em 10 anos nós vamos botar o pé na Lua.
E daí, a partir dali, começaram toda uma civilização a pensar sobre isso, não uma civilização, mas um país a pensar sobre como chegar na Lua e como chegar nesse objetivo. Esse exemplo eu gosto muito por diversas formas, porque estabelece uma meta para todo mundo, tem uma visão visionária, fez crescimento, alimentou sonhos de muita gente, educou muita gente para isso, muita gente foi fazer engenharia para poder chegar a participar desse programa, que passou a ser um projeto comum, um programa nacional. Então, começou a nação americana começou a pensar: nós vamos botar um homem na Lua e como é que a gente trabalha sobre isso? Isso também dá outro nível de evolução, porque você deixa de ser medíocre em limitar teus sonhos. Então, você pensa e faz aquilo que você acha que tem que fazer certo, porque é certo. Isso é um uso da engenharia. E quando a gente vai falar sobre incineração, um dos primeiros argumentos é a questão tecnológica, que isso é moderno. Na verdade, não é moderno. Na verdade, a gente, desde as cavernas, a gente tem 3 formas de tratar o resíduo. Ou a gente abandona, ou a gente enterra, ou a gente queima. Não existe nenhuma inovação em dizer que tem o isqueiro mais forte. Então, na verdade, isso não é engenharia. Ou é, no máximo, uma técnica, porque não se resolveu nenhum problema nesse processo. Até se aumentou bastante os problemas. Porque o que se aumentaram bastante os problemas, porque o que tinha uma natureza, agora tem diversos descontroles, diversos parâmetros para poder escolher. Bom, então, eu acho que esse pensamento de como a gente resolveu o problema que o americano teve, eu acho que o Revista Zero participa disso. Então, a gente não vai pelo caminho mais fácil. A gente vai pelo caminho que a gente defende ser o melhor e necessário para o futuro. Esse caminho, porque a gente considera que esse problema, o problema do resíduo, não é um problema simples, é um problema bastante complexo, que envolve diversas coisas. Envolve política, envolve comportamento, envolve economia, envolve natureza, envolve cultura. Então, esse problema complexo não pode ser resolvido com a simplicidade da incineração, porque a simplicidade, quando aplicada a problemas complexos, passa a ser simplória. É uma coisa banal. É medíocre. E a incineração, em termos tecnológicos, eu considero dessa forma. Isso é forte, né? Mas é verdade. Outro ponto a ser estudado, analisado, é que nós, quando decidimos alguma coisa desse nível, a gente decide para daqui a 30 anos. Então, se você não tiver uma visão de futuro, fica difícil você implementar um programa daqui a 30 anos, que vai durar 30 anos na sociedade. No meu entender, você investir na incineração, e tem diversos argumentos, mas na questão antropológica e sociológica e econômica, inclusive, você não olhar para frente significa você andar na contramão da história. Então, a incineração é um andar na contramão da história. Vamos queimar tudo de uma forma, não vamos aproveitar nada disso. E agora a gente tem tecnologia para fazer um duplo esquema automático, que vai queimar tudo. Bom. E sem falar, né, Rodrigo, que você está olhando para um princípio que não faz sentido, porque a gente precisa desses recursos. Então, já na base do conceito de incinerar algo, você já está assumindo que você não precisa daquilo nunca mais. Certo? Na verdade, eles querem queimar o plástico para você poder extrair mais, né? Você está falando de coisa, né? Bom, então,
Isso é sobre a questão antropológica. Bom, outro ponto de vista é sobre a tecnologia e a posição europeia, que é onde tem a indústria da incineração. Bom, vamos falar também a incineração, ela tem grande poder nos países nórdicos, porque há 50 anos atrás, os países nórdicos tomaram uma decisão de aproveitar o lixo, a queima do lixo, para fazer a calefação. Então, porque na queima do lixo você gera vapor, você vai poder gerar vapor e você tem uma água quente. Essa água quente poderia ser o sistema de calefação de toda a cidade. Então, eles começaram a criar essa solução, que é uma solução engenhosa. Porém, primeiro, no Brasil a gente não precisa de água quente. Isso é um problema no Brasil. A gente não tem como fazer. E os países nórdicos ficaram presos de uma tecnologia. Muito bem. Hoje, a posição da comunidade europeia que os incineradores, eles, além de aumentarem os problemas climáticos, que é muito importante hoje para os países nórdicos, os países em desenvolvimento, então eles aumentam o problema com o clima. Além disso, eles são mau exemplo, são uma tecnologia que é um mau exemplo, eles prejudicam o avanço das energias renováveis e dos princípios do lixo zero, de redução, reuso, reciclagem, compostagem e todas essas coisas. Então, por isso, em 2018, eles retiraram todos os subsídios para as incineradoras e aterros, o que fez aumentar o valor do investimento para isso, e deu uma sinalização que esse é um investimento que está morto dentro da Europa dentro de um tempo. Quer dizer, a Europa, olhando naquele trilho da história, o investidor, que não é burro, olhou para aquele trilho da história e disse: esse trilho está indo na contramão dos meus interesses. O trilho europeu está indo na contramão. Se eu botar meu trem aqui, eles vão me tirar desse trilho, porque eles estão sinalizando que eles não me querem aqui. Aonde alguém pode me querer? Talvez nos países em desenvolvimento. E aí entra o Brasil como uma pessoa, um player muito importante um ator muito importante nesse cenário globalmente. Porque o Brasil é uma porta de entrada para toda a América Latina e tudo isso. Bom, então a Europa já determinou que não quer esse material e não quer esse tipo de empreendimento, essa solução. E já sinalizou e já começou a tirar subsídios disso aí. Então, a tecnologia que a gente tem lá também parou de ser desenvolvida. Então, ela tem hoje é uma tecnologia, digamos, sucateada. Bom, sucateada ela já é de alguma forma, porque ela é, como eu falei, é como fazer um Frankenstein de um carro, é como desenvolver um carro a combustão. Né? Não tem mais sentido. Né? Bom, outro ponto que é importante a gente falar é sobre o custo. Até a própria Associação Brasileira, a ADEM, que defende o lixo zero, defende a incineração no país, ela afirma que isso vai ser mais caro. Então, nós vamos pagar mais pelo lixo do que a gente paga hoje. Nós temos dois problemas. A gente paga mais porque os investimentos são muito maiores, e daí nós temos... E quem está no jogo porque a gente tem um lixão que precisa resolver, e esse lixão que precisa ser resolvido precisa de um espaço para aterramento que é de difícil licenciamento, e os atuais aterros já têm licenciamento e querem transformar esse licenciamento de aterro em licenciamento, talvez, de incineração. Eles querem continuar no mercado, que é justo o pensamento deles. Bom, nós temos, então, um custo maior disso aí, dessa solução, e nós temos o que eu acho que é muito danoso para a sociedade, um comprometimento de longo prazo. Nós estamos vivendo num problema muito sério com a questão do clima e tudo isso, as mudanças que estão acontecendo no planeta, e você fazer um comprometimento de 30 anos de que você não vai separar o teu lixo,
E você vai queimar as coisas, aumentando teu perigo, aumentando teu impacto no planeta. Eu acho que esse negócio não tem futuro. Não tem futuro para o cara que vai investir, mas isso é decisão dele. Mas eu acho que não tem futuro para a sociedade, e aí é um problema meu como cidadão. Porque ele vai estar deseducando. Bom, quem está me entrevistando aqui hoje é o Ian. O Ian acabou de ser pai. Ian, você acha que em 20 anos o teu filho vai ser competitivo se ele não souber separar o cuidado do planeta? Logicamente, não. Você acha que ele tem espaço nesse mundo se ele não souber cuidar do planeta, cuidar dos resíduos, separar? Se ele simplesmente botar num saco preto para ser queimado, você acha que qual é a chance desse menino? Não tem nem chance dele nunca fazer isso. Isso não vai acontecer. Isso eu tenho certeza. Zero. Eu tenho absoluta. Mas ainda bem, aliás, vai ser mais um guerreiro, né? Mais um guerreiro. Nosso esforço. Mas o filho do Ian, ele tem a mesma, ele tem a sorte de ter o Ian como pai, mas ele tem os mesmos direitos e as mesmas ameaças que tem o filho do João, o filho da Marisa e o filho do José. E todos deveriam ser tratados. E quando a gente trabalha numa política pública, a gente está falando sobre todo mundo. A gente não está falando sobre meu filho. A gente está falando que vai afetar toda uma sociedade. Todos. Pobres, ricos, todos vão ser afetados. Porque isso vai afetar uma sociedade, uma cultura. E daí a incineração, o contrato de longo prazo é muito danoso. Porque se eu resolver ensinar minha população que separar, eu vou matar a fornalha de fome. Ela deixa de funcionar e nada pode ser permitido, porque a gente tem contrato de 30 anos de abastecer a besta, de alimentar a besta. E eu não posso diminuir esse porque eu tenho um contrato. Eu vou pagar multas se eu parar de alimentar a besta. Então, se a população resolver não fazer lixo, ela não pode. O sistema todo vai ser para que a gente crie lixo, que a gente crie rejeito de preferência. Porque no rejeito é que vai estar o plástico. Então, bom, vamos lá, continuando sobre as outras coisas. Outro ponto que é muito falado no mundo é o risco à saúde. Bom, todos esses processos baseados na pirólise, todas essas coisas, que é a incineração, é um processo pirolítico também, não, é um dos, né? Nós temos diversas ameaças de emissões tóxicas, como furanos, dioxinas e outras coisas. Bom, isso ninguém contesta. A questão é que se vende que essa fábrica que a gente vai vender, que a gente vai construir para queimar, ela tem um bom filtro. Então, ela diz, não se preocupe, nós temos um bom filtro. Esse filtro é de alta tecnologia. Aí eu tenho duas preocupações com o filtro. Tudo bem, nós temos um bom filtro, mas até avião, 50% do preço do avião são as turbinas. E normalmente tem duas, porque uma pode dar problema. Na incineração, as grandes plantas, as plantas mais importantes do mundo, quase 50% do custo da planta são os filtros. Os filtros têm um grande peso, eu não sei o número exato, mas tem um grande peso nisso. Bom, aí nós temos tem uma questão que é, tudo bem, e se ele estraga? Se o filtro estraga, como é que vai ser? A gente acabou de passar um programa no Amapá que deixaram sem luz porque uma empresa terceirizada não tinha um gerador de reserva. E daí ficou um estado todo sem luz durante uma semana. Nós temos uma Brumadinho que tinha uma empresa de engenharia que assegurava que aquilo ali não ia cair. E um dia rompeu uma barragem e matou um monte de gente. Então, eu queria, se parar de funcionar, eles vão nos avisar, parou de funcionar esse filtro.
Eles vão trocar imediatamente, para que ninguém saiba disso. E daí eu quero deixar claro uma coisa aqui. Como nós temos níveis de controle sobre algo que nos afeta, dependendo do meio, né? Então, se a gente está em meio sólido, a gente consegue um grande controle, que é o caso do aterro sanitário. Você envelopa ele e tal, é sólido, não vai sair daqui. A gente controla o ar, pega, embolsa ele e contrata a bolsa. Se você vai para a água, igual o Brumadinho, você tem mais ou menos, já tem um perigo maior, porque a água, se você ficar guardando ela no meio líquido, você já não consegue controlar tanto. Aí nós temos o meio gasoso. Cara, quem é que controla o ar? E daí quero avisar para todo mundo também aqui. A gente tem uma planta que deve ser feita em Barueri, em São Paulo. Tudo bem, eu só quero dizer, normalmente se bota essas plantas, essas coisas, na parte pobre da cidade. Só quero dizer que o ar de você aí que mora em Alphaville é o mesmo. O ar é o mesmo, meu amigo. Vai morrer igual. Aí, como diz o nosso chefe maior, tá, todo mundo vai morrer mesmo. Então vai morrer igual. É o ar. O ar todo mundo vai respirar. Você não tem controle de quem vai ser intoxicado ou não. Então, nós temos uma questão de... Bom, aí a gente pode, na verdade, dar um voto de confiança e acreditar que os nossos empresários são éticos e que nossos governantes que fiscalizam são eficientes, né? Então, nós temos a questão é saúde. Nós temos outra questão também, que é a concentração de renda e poder. Quando você faz um negócio de 30 anos, que você vai entregar só para uma pessoa que tem uma tecnologia, você fica refém dessa pessoa. Ele vai aumentar esse preço quando ele quiser, quando ele quiser não, mas ele vai pressionar dentro de um contrato que ele vai ajudar a fazer, ou ele vai dar as regras. Afinal, a Associação Brasileira de Limpeza, a BRELP, fez, junto com o Ministério, a proposta de mudança do nosso Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Então, está todo mundo envolvido, cada um garantindo seus interesses, né? Então, como que isso vai... Bom, aí você tem uma concentração muito grande de renda, porque essas plantas são grandes. Então, isso quer dizer que só uma pessoa vai receber naquela região o teu lixo, e só uma pessoa tem um contrato de 30 anos sem que você mude isso. Aí nós temos uma decisão a fazer. O que e tem mais. Para cada 10 mil toneladas que são queimadas, você está gerando um emprego. Cada 10 mil toneladas. Isso é um número americano que eu já trabalhei também com a Europa e dá mais ou menos isso. Na operação é mais ou menos isso. Não varia muito. Bom, se você vai para o lixo zero e você ensina as pessoas a separar e pega a participação das pessoas, você tem para cada... Se você mandar isso para o aterro, você vai gerar... para reciclagem, desculpa, você vai gerar mais ou menos 25 empregos para cada 10 mil toneladas, se for nos Estados Unidos e na Europa. No Brasil, como a gente tem catadores, para cada 10 mil toneladas, a gente está falando isso aí em 200 empregos. Depois, na compostagem, a gente tem mais ou menos 60 empregos por cada 10 mil toneladas. No reuso, tem 300 empregos por cada 10 mil toneladas. Né? Então, não é só uma questão de concentração de poder, é uma concentração de renda, é uma concentração de poder também. Você está botando tudo numa coisa. Enquanto o resto, você tem uma economia toda ela diversificada, com um monte de gente gerando emprego, Bom, essa concentração de poder leva a uma exclusão social. Você deixa de ter pessoas participando na base.
Isso é um sonho também, porque aqui no Brasil é diferente da Europa. Na Europa, você tem um serviço já pronto à disposição da população. Então, você tem os carros certos, as lixeiras certas, tem a rua, tudo preparado, está tudo organizadinho para poder o sistema de logística funcionar. No Brasil, o sistema de logística não vai funcionar desse jeito. E vai gerar mais rejeito, que vai gerar mais desperdício, mais material para incineração a aterro. No momento que você está fazendo isso aí, você está tirando todo o... Primeiro, você está deseducando, mas está tirando aquelas pessoas que poderiam trabalhar no meio dessa linha. Bom, a gente está num país que vai entrar numa crise profunda o ano que vem. Temos uma crise política, uma crise econômica por causa do Covid. E as prefeituras que acabaram de ser eleitas aí para entrar vão ter problemas de custo muito sérios. E o lixo é um dos únicos contratos que eles não podem mexer e que normalmente é o terceiro custo de uma prefeitura. Então, você trabalhar você não gerar emprego em vez de gerar custo, acho que é uma decisão não muito acertada. Bom, nisso aí você está, nesse social, você também está afetando o econômico, porque se você consegue fazer um sistema de desenvolver um sistema de coleta dentro da cidade, onde te permita que tenha um que ganhe com papelão, um que ganhe com a lata, um que ganhe com plástico, um que ganhe com orgânico, um que ganhe com tóxico, com materiais tóxicos, outro que ganhe com materiais médicos, outro com a construção civil, outro com o vidro. Então, você tem diversas indústrias ao mesmo tempo gerando, primeiro, emprego e renda. Segundo, está incentivando os jovens a empreenderem. A gente viu o efeito que com o evento Cidades Lixo Zero fez em Brasília. Eles desenvolveram diversas empresas, sei lá eu. Aquele evento deve ter gerado, no mínimo, umas 30 empresas aí dentro de Brasília. E algumas se tornaram bastante grandes. No país inteiro, está operando fora de Brasília, em apenas 2 anos. Então, você vai atrair empreendedores, vai atrair investidores, vai gerar impostos. No final de 2 anos, todas essas empresas pagam impostos. E ela está tirando do aterro. Então, acho que nós tem problema econômico, está inibindo o desenvolvimento de diversas coisas em troca de uma concentração, de uma solução. Nós temos a questão da educação, mais ou menos, que é o que eu te falei, que eu perguntei do filho do Ian, que eu coloquei o exemplo do filho do Ian. Nós temos toda uma educação, que é o exemplo do americano. Na hora que você diz, nós vamos ser lixo zero, ou nós vamos queimar, você disser, vamos queimar, não tem por que eu estudar isso, não tem por que eu estudar aquilo, não tem por que eu implementar um programa de eficiência. Bom, falando em eficiência, a gente falou com o econômico, deixa eu colocar outro ponto também, que para não dizer que a gente é sonhador, ou qualquer outra coisa, e eu dei uma definição no início do processo, vou dar outra definição agora que eu gosto, que eu uso, porque eu conheci, mas todo mundo aqui que é da área industrial ou que tem um nível empresarial, que tem alguma experiência empresarial, eu acompanhei o nascimento do Kanban no Japão, depois veio o 5S, depois veio Produção Limpa. Todos esses programas, eles são programas de qualidade total. E esses programas que eu mencionei são programas de qualidade total baseados no controle do desperdício. Toda vez que você bota uma sociedade, você educa as pessoas para a eficiência através do desperdício, você tem uma grande evolução. O just-in-time, que é a produção conectada com a logística de alta performance, ela só foi viável por causa do Kanban e por causa do 5S, que são processos de controle para não ter eficiência, para aumentar a eficiência. Então, o que o Lixo Zero é? Na verdade, é um programa de qualidade total baseado na melhoria contínua,
cujo indicador de performance é o índice de geração de lixo. Quanto maior o índice de geração de lixo numa sociedade, de uma empresa, de uma indústria, quanto mais você desperdiça, quanto mais você perde, menos eficiente você é. Acho que todo mundo que está escutando isso concorda com isso. Se tem alguma coisa que se está desperdiçando muito no final da linha, é porque é ineficiente. Se você ensina as pessoas a simplesmente se livrar das coisas e não controlar aquilo que ele está desperdiçando, está aumentando, está diminuindo a transparência e está aumentando a possibilidade de eficiência. Olha, se qualquer um pode jogar num buraco, lixo, eu sempre digo que lixo é como uma torneira pingando. Ninguém sabe o volume, porque toda hora você está pingando. Você só vai saber o volume se você tentar controlá-lo, botar um balde embaixo. Quando você bota o balde embaixo, você diz, pô, olha quanto lixo eu gero, quanto água eu desperdiço. E daí você, se tiver uma operação eficiente dentro da tua casa, da tua empresa, da sociedade, tu vai fixar ou vai melhorar, vai consertar a torneira que está pingando. Ou o hábito teu de não fechar a mangueira. Você vai dar um jeito nessa solução, mas você não vai ignorar. A incineração é a gente fechar os olhos para tudo e incentivar e botar um cara para ficar pegando as gotas que a gente faz. Acaba toda a consciência. Que tem um sistema que vai pegar toda a água que eu desperdício e botar em algum lugar, ou todo o lixo que eu estou gerando e queimar e desaparecer. Simplesmente eu estou educando toda a minha sociedade para isso. Não quero nem saber. Que daí é o outro ponto que eu quero falar, que é a questão cultural. Com tudo isso, a gente está criando uma cultura. Então, se você tem um sistema que te... É como se a gente criasse, olha só, que poderia ter também um negócio desse. A gente podia ter uma calha automática na nossa calçada. É uma ideia igual a incineração. Você tem uma calha automática dentro de uma calçada. Aí todo mundo, a partir de agora, não precisa mais se preocupar com cestas de lixo. Você pega e joga na calha. Olha que beleza isso, cara. Todo mundo podia fumar e jogar na calha. Joga na calçada. Aí tem um sistema que joga na calha e a calha recolhe. Altamente tecnológico também, ó. Tem um monte de engenharia nisso. Né? Imagina. E daí ninguém mais precisa correr até a esquina. Joga tudo na calçada, pô. Qual é a sociedade que a gente está construindo incentivando esse comportamento? Estava com behavior na minha cabeça. Esse comportamento. Como que você... como uma sociedade incentiva um comportamento que seja para o descaso, que seja para eu não quero nem saber do futuro, esse não é meu problema, ou do negacionismo, isso não vai esquentar o clima, mas vai afetar toda a economia, vai afetar tudo isso. Então, como é que você justifica que o investimento é legal, porque é tecnológico, igual a calçada, essa minha invenção aí, alguém vai chamar nisso de rodapé? Não. Rodapé de calçada coletora de lixo. Vamos botar um nome mais moderno. Vamos botar uma sigla. Calçado e tal. Depois a gente faz isso. Daí, entendeu? Vamos investir nisso, porque a gente joga fora? Ou vamos fazer um sistema onde as pessoas reaproveitem esse material, evitando que a gente faça uma extração, que a gente destrua mais uma floresta, que a gente extraia mais minerais, porque a gente já extraiu o que a gente precisa, na verdade. A Alemanha, com isso, conseguiu já 20%, 30% de recuperação da matéria-prima que chega nas indústrias, vem da reciclagem. Isso evita que ela tenha que importar, que ela tenha que extrair. Então, é uma solução inteligente. Bom, então, nessa questão cultural, eu penso muito ainda na construção desse cidadão. Esse exemplo que eu estou falando para você, a questão é a construção do cidadão. Primeiro, acho que o Estado
papel do Estado é que ele provenha todas as maneiras, todos os instrumentos para que eu possa exercer a minha cidadania. O Estado não é para ser cidadão por mim. Ele só tem que botar os instrumentos para que eu possa ser um melhor cidadão. Dessa forma, o Estado tem que prover os instrumentos para que a gente crie também uma cultura. Todo mundo quer ajudar. Nós temos 10 anos de política nacional de resíduos sólidos. O governo foi incompetente, que não conseguiu fazer nada até agora, conseguiu evoluir muito pouco. Nós ainda temos mais de 3 mil lixões, ainda não temos normas definidas, a eficiência foi muito pequena. A indústria, o setor econômico, eles não foram ineficientes. Eles foram eficientes porque a eficiência deles para o board, para os acionistas, é que eles empurrem a despesa com a barriga. Então, eles foram muito eficientes, porque eles empurraram 10 anos com a barriga, devolveram mais lucro aos acionistas e está aí o problema até hoje. Eles foram eficientes dentro da lógica da empresa deles. Perante a sociedade, eles são irresponsáveis, que estão deixando a gente, que estão ganhando dinheiro às nossas custas e não se responsabilizando pelo que eles produzem, como está na lei e como deveria ser um comportamento ético. No final disso, ainda a gente tem a questão política. Quando se tem concentração de renda e poder, e isso envolve política, nós temos diversos problemas envolvidos. Mas quando você tem dinheiro, poder e isso envolvido, é uma questão muito, muito perigosa. Ao mesmo tempo, se você vai para o lixo zero e você tem a pessoa que educa, a pessoa que faz a consultoria, a pessoa que cuida do vidro, do plástico, de não sei o quê, de toda essa coisa, você tem diversos atores e você tem uma política, um poder político mais democrático. Ouve mais a sociedade e você trabalha mais com essa decisão e, né, com essa colaboração. Você tem uma população mais engajada, você tem um cidadão melhor. Esse cidadão melhor tem um poder político maior. Então, quando a gente está colocando um incinerador, a gente, dado a sua concentração de renda, de dinheiro, né, e concentração de poder, você está tirando a capacidade democrática da cidade, daquele território, decidir sobre suas ações. Ainda mais quando você é atrelado a um contrato de longo termo, como eu já falei. Você está alijando não só o teu filho, mas até a tua decisão em diversos pontos da tua sociedade sobre que vão ser, que você não está votando na incineração, durante a incineração, mas que a incineração vai definir. Vai definir qual é a logística que eu vou ter, qual é a comunicação, qual é a educação que eu vou ter, como que eu vou falar nas escolas, como que eu vou... Bom, todo esse processo. Bom, por final, acho que o mais importante para o Instituto Lixo Zero, primeiro, acho que nós somos altamente capazes de resolver o problema. Acho que, e mais, acho que o Brasil é altamente capaz de resolver o problema do lixo dentro de um modelo diferente do resto do mundo, onde normalmente veio de cima para baixo. Essas decisões, da onde teve incineração, não participou por uma consulta popular. Essas decisões normalmente vieram de cima para baixo numa época que se permitia que vinha de cima para baixo. Há 15 anos atrás, 20 anos atrás, começaram as lutas contra a incineração. E daí já não foi mais tão fácil implementar uma planta, porque daí a população começou a ser ouvida. Eu acho que a incineração é um caminho sem sentido, na verdade. Nós estamos aí agora a gente está renovando as esperanças com a maior potência do mundo, os Estados Unidos, querendo ajudar o clima.
tem lá seus interesses, ninguém é ingênuo, mas pelo menos vai fazer uma união para isso. Nós temos um Papa que bota numa encíclica a necessidade de a gente criar uma cultura do cuidar, uma cultura do amar, uma cultura do preservar, do prevenir, porque nosso planeta precisa disso. Então, eu não quero saber muito da tecnologia que esses caras estão falando, porque todos eles me subjugam, na verdade. O principal argumento, não vou dizer o principal argumento, mas um argumento forte é que nós não temos uma cultura para separar. Isso está subjugando todo o meu povo, toda a minha população, todas as pessoas, meus amigos. Eu estou sendo subjugado por uma pessoa que é incompetente em não colocar o sistema de acordo com o que é necessário. E para justificar sua incompetência, ele diz que eu não sou culto o suficiente para seguir uma regra. Isso é uma inverdade. Como eu estava falando, durante os últimos anos, nós temos o poder público sendo incompetente, o poder privado sendo ineficiente. O único poder que cresceu e se conscientizou é a população, que hoje tem uma demanda reprimida. Tudo que a gente coloca, a gente vê como os projetos aí são aceitos de pronto. Depois da pandemia mesmo, isso aí aumentou muito, porque aumentou muito a autorresponsabilização, a vontade de fazer a parte. É não acreditar na pessoa, né? É uma coisa impressionante. Não acreditar no povo, é subjugar o povo. Impressionante. E daí os argumentos são artigos dizendo que, olha só como os noruegueses são bons, olha como são os alemães, que é outra realidade. Eu não vou questionar quão belos são esses povos, eu gosto muito deles. Agora, dizer que eles são melhores do que eu, aí não. Aí baixa a bola, porque a gente está aqui no Brasil, nós conhecemos o nosso negócio, vocês estão querendo, é igual vender geladeira nos trópicos aí, nos polos, ficar vendendo geladeira nos polos. Vocês estão trazendo aqui, estão querendo vender água quente para a gente, aí não dá, né? Tira isso também. Mas é isso. Então, acho que a maior preocupação, as pessoas têm uma preocupação muito séria sobre a tecnologia, ou sobre simplificar uma solução de um problema complexo. E não é assim que funciona. Não é assim que a engenharia funciona. Não é assim que o pensamento funciona. A partir do problema complexo, a gente tem que estudar quais as soluções que devemos aplicar para cada situação e aplicá-la isso de forma inovadora ou que contemple todos os aspectos. Isso tem que ter um custo adequado para a solução, deve ser considerada a comunidade, a sociedade, o território onde está contido, deve ser respeitado os saberes e a cultura desse local e potencializá-los em vez de julgá-los ou subjugá-los. E, por final, toda essa questão tem uma questão de princípios. E a questão de princípio é que nós temos que achar uma solução para o nosso consumo e para a nossa produção, fechando o ciclo. E tirar do ciclo, mandar para aterro ou incineração, que é pior, que daí é um ciclo que envolve o ar, tirar isso aí está fora do princípio de conservação. E, mais uma vez, a incineração é tentar andar para frente dirigindo pelo retrovisor. É ficar olhando para a história, para trás, enquanto você quer andar para frente. Não vai dar certo isso. Não tem como dar certo. E é incrível como muitos ainda argumentam que a incineração é parte de uma economia circular. Aonde? Como que um produto que sai da terra ou que é fabricado ou produzido, ele sendo destruído ao seu final, ele está sendo reciclado, reutilizado, tem algum ciclo nisso? Não existe nenhum ciclo.
Então, isso é uma coisa que me incomoda demais. Então, mas eu quero evitar isso, porque essa discussão é muito pequena, entendeu? Porque aí a gente vai discutir técnica, né? E técnica, para que eu vou ficar discutindo com engenheiro qual material que deve ser usado, qualquer... Não me interessa muito isso. O que interessa é por que eu estou fazendo. Eu preciso... E o que isso vai afetar nas diversas coisas. Não é porque o cara tem uma... isso resolve isso. Resolve isso, mas complica todo mundo. A tua solução, você resolveu um problema, criou diversos outros problemas à tua volta. Então, porque é uma questão de princípio que a gente está falando. Não é uma questão de engenharia. Então, minha questão com a incineração é uma questão de princípios. Não tem nada a ver com engenharia. Tenho certeza que o engenheiro que vai fazer a planta de incineração, ele é tão bom que ele também pode fazer a planta de recuperação de materiais recicláveis, com diversos sensores, de diversas formas. Então, não é uma questão de engenharia. Sem engenharia, a gente vai a Marte, vai a qualquer lugar. Engenharia é uma coisa fácil. É só estipular a meta e pronto. Estudar e estamos lá. A questão são os princípios. Né? A gente chegou na bomba atômica. A questão são os princípios e como usa a bomba atômica. Nós temos um prêmio Nobel porque teve um cara que descobriu a pólvora que fez um prêmio porque ele morria de remorso. Pelo efeito da sua descoberta. Né? Ele descobriu a dinamite, na verdade. Então, depois de discorrer sobre diversos aspectos, diversas perspectivas sobre a incineração, eu gostaria de concluir sobre aquilo que, para mim, é mais importante. O mais importante na decisão sobre a incineração é a questão do princípio. O princípio de eu sinalizar para os meus filhos e netos qual é o meu futuro, qual é o futuro que eu defendo e qual é o futuro que a minha sociedade deve rumar. Sinalizar para eles uma segurança de que nesse futuro nós estaremos ajudando na construção daquilo que pode ser uma emergência daqui a alguns anos e que a gente está fazendo a nossa parte. Sinalizar para eles que eles são não só responsáveis, mas que eles são capazes de achar uma solução com a participação deles, que eles podem ser um melhor cidadão, podem ser uma pessoa melhor, tomando mais cuidado, tendo uma visão ética sobre o seu comportamento, seu consumo, no seu local e no seu entorno, no seu país, no seu planeta. Todas essas questões são, para mim, muito mais importantes do que a tecnologia em si. Nós temos diversas possibilidades de soluções. Nós somos criativos, somos hábeis para fazer aquilo que a gente quiser. E ninguém vai nos ensinar a queimar alguma coisa. Isso não é um problema. O problema é o que isso afeta e como que eu construo uma sociedade alinhada com o futuro. Como que eu construo uma sociedade alinhada com a cultura do cuidar, com a cultura do amar, do preservar, do prevenir. E como que eu vou fazer meus filhos e meus netos crescerem nesse mundo que eu estou ajudando a preparar para eles. Muito legal, Rodrigo. Você está, de certa forma, querendo que todos assumem a sua responsabilidade, fazem parte de uma comunidade. Uma comunidade que está buscando um bem maior e melhor, né? Muito obrigado pelo seu tempo, Rodrigo. É o melhor argumento que eu já ouvi contra a incineração. Eternamente grato por isso. E acho que o futuro vai ser realmente no fechamento do ciclo, focado em economia circular, e não com essas soluções lineares que acabam ou no aterro ou na incineração. Então, muito obrigado. Agradeço. Até mais. Valeu.